Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Lembrando que hoje é dia 15/7/2019. Pessoal, já chegaram ao planeta mais de 75 milhões de novas gerações no planeta Terra. Planeta Terra, Laboratório Terra, Prisão Terra, Oficina Terra, né? Posso dar vários nomes aí para a Terra, só não posso falar Paraíso Terra. Não, isso ainda está muito longe, tem que trabalhar muito a consciência dos seres que estão aqui ainda, tem que despertar, tem que aprender muito, sabe? Parar de ficar julgando, condenando principalmente. Julgar até pode julgar no sentido construtivo, né? Mas condenando, tem que se reeducar, tem que fazer uma higiene mental, tem que amar o próximo, amar a si mesmo. Tem muitos que não estão se amando, né? Estão se suicidando, cometendo vários erros, várias falhas aí, e poderiam estar amando a si mesmo, cuidando mais da sua consciência, para depois cuidar do seu corpo também. É claro que o espírito, a consciência, né, no caso, a religião que dá o nome de espírito, né, claro que o espírito, né, ele tem que utilizar-se mais de si dentro do corpo físico, que é o veículo. É isso que eu queria falar, né? Ele tem que entender que ele está aqui, mas que ele não é daqui. Por isso, essa quantidade de chegada e saída. Chega, sai, chega e sai. O arrebatamento é o quê? Retirada do espírito. Acabou o tempo do corpo biológico, vai embora. Bem, pessoal, e já chegaram mais de 75 milhões de gerações, quase todos os anos se repete a mesma coisa. Para quem não me conhece, né, me chamo Douglas Cavalcante, outros me conhecem como Pastor Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Ileusa Cristina, minha esposa, editora Autografia, tá bom, pessoal? Quero agradecer os internautas aí pelos comentários, pelos likes, tá? Eu tô cheio de perguntas e hoje eu vou responder a pergunta de vários internautas a respeito dos vídeos, blogs que estão surgindo aí, falando sobre Jeová, que ele não é pai de Jesus. Então hoje eu vou só ajudar você a abrir a mente, um vídeo específico falando sobre esse assunto. Vamos à musiquinha? A música hebraica, hein? É legal aí a música hebraica aí. Bem, pessoal, eu queria então comentar com vocês sobre esses vídeos que estão surgindo aí, né? Tem os internautas me fazendo inúmeras perguntas, como sempre, né? Esses dias uma internauta me ligou para mim, todos os dias liga alguém, manda mensagem, e estávamos conversando sobre vários assuntos, né? Ela mandou para o meu WhatsApp, ficamos conversando. Primeiro eu mandei as mensagens, ela respondia, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ligar logo para ela e vamos ficar conversando. A Sandra, e aí conversamos sobre vários assuntos, Depois foi uma outra internauta, depois foi um pastor que entrou em contato comigo, né? E conversou também sobre vários assuntos a respeito das contradições bíblicas, são inúmeras, né? Existe agora até livros que estão lançando aí, mostrando as contradições bíblicas, né? Os erros de traduções, pastores que estão lançando, teólogos, livros falando sobre os erros de traduções da Bíblia. Só que também estão lançando livros falando sobre o plágio de algumas passagens bíblicas do Velho Testamento, porque foram encontradas as tábuas sumérias que contêm as mesmas histórias dos Pentateucos, tá? As mesmas histórias, idênticas, só que trazem informações que a Bíblia não fala. A Bíblia fala sobre um Deus.
E as tábuas sumérias dá a entender que há vários deuses, né? Outro detalhe também que eu costumo falar para as pessoas, que elas têm que estudar a antiguidade, as civilizações antigas, egípcias, o povo, se eu não me engano, povo indo, se eu não me engano, acho que esse é o nome, né? E, se eu não me engano, são 3 civilizações que são as mais antigas que existem. Tem que estudar também a história sobre Lemúria, tá? E Atlântida. Não é mito não, tá, pessoal? Não é mito não. Existem muitos mitos que hoje já estão sendo vistos como realidade, porque a arqueologia está trazendo informações profundas. Há poucos dias eu estava vendo aí um documentário arqueólogo que acharam um martelo com mais de 10 milhões de anos, tá? Então tem muita coisa que está sendo descoberta, tá? E não tem como negar, está provado, já está provado. E vai vir muita coisa aí que vai mudar a história, tá? Isso é o finais dos tempos. O que é os finais dos tempos? Tá vindo tudo à tona. Então eu vou falar hoje sobre o porquê que estão gravando vídeos falando que Jeová não é o pai de Jesus. Eu entrei num blog também que falava que Jeová era Jesus. Olha só que interessante. E eu entrei num outro blog que falava que Jeová não é Jesus. Um dizia que é Jesus, outro dizia que não é Jesus. Eu conversei com um internauta também semana passada, que ele disse para mim que Jeová cometeu várias vinganças no passado, usou de ira, cometeu vários erros porque ele estava em evolução. Eu falei, pode até ser, acredito. Acredito, nesse ponto eu acredito, tá? Existem também muitos detalhes, por exemplo, eu estava vendo um site de um cientista, né? Um documentário, e li uma matéria também de um outro cientista, tanto um quanto o outro, falavam da mesma coisa, que a Terra é uma prisão. Existem livros apócrifos que, segundo aqueles apóstolos, João, Tomé, né, e tantos outros livros que têm apócrifos, que trazem uma mensagem de Jesus para esses apóstolos, voltado para o que esses cientistas disseram. Por isso que se falam que a Terra é uma prisão da consciência, dos espíritos, né? Vamos se dizer assim. E segundo esse cientista, nós estamos presos aqui porque nós temos que evoluir. O que esse internauta falou comigo, né? E esses seres que se apresentam como deuses, né? Tanto do Velho Testamento, né? A gente vê que dentro do Velho Testamento existem tanto as contradições como os erros de traduções. Mas se você for fazer um levantamento, você vai ver que existe uma batalha ali, uma dualidade. É uma questão de você parar para observar e analisar bem o Velho Testamento, você lê as tábuas sumérias e, de preferência, o livro de Enki. Tem que ler o livro de Enki, tá? Porque ali vai te abrir um leque gigantesco para você pegar o quebra-cabeça e ir montando ele e entender. Aí você vai entender por que dizem que Jeová não é o pai de Jesus, tá? Agora eu separei uns versículos aqui para que você entendesse. Salomão, por exemplo, ele diz lá em 2 Crônicas, capítulo 6, tá? Versículo 1, então Salomão tomou a palavra e exclamou, Yahvé advertiu que habitaria uma nuvem obscura. Quer dizer, Yahvé, Jeová, tem vários nomes, vários adjetivos para esse Deus, né? Podemos dar vários nomes, nomenclaturas, né? Vocabulário eu posso mudar, posso falar um demônio, posso falar um obsessor, posso falar um arconte, posso falar um ser das trevas. É tudo a mesma coisa, eu só fui mudando os nomes, mas é tudo trevas.
Posso falar é um anjo, posso falar é um ser da luz, posso falar é um trabalhador da luz, posso falar é uma consciência iluminada, tá? A outra das trevas, uma consciência das trevas, que trabalha para as trevas. Só mudou a nomenclatura, mas só tem dois caminhos, a luz e as trevas, o bem e o mal, né? Dentro do livre-arbítrio, a gente escolhe. Então vamos lá, Salomão, ele disse que Yahvé advertiu que habitaria numa nuvem obscura. Tá lá, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Ao contrário disso, a gente vê, né, que... Deixa eu ver aqui onde é que tá. Que eu separei aqui, né? Ah, tá. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 7 diz: E essa é a mensagem que ouvimos de Jesus, João falando, e transmitimos a vocês. Nós ouvimos o que Salomão falou num Velho Testamento. Agora eu vou ler o que está num Novo Testamento. Jesus veio trazer um novo, tá? Transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Mas Salomão diz que Yahvé estava sobre as trevas, tá? Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, ou estamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que Jesus quis dizer a João e aos demais apóstolos sobre isso? Tá? Se temos comunhão com Deus, com o Criador, o Pai das luzes, Tiago chega a chamar Deus. Se você ler no livro de Tiago, pode procurar no Google ou em outros sites de pesquisa, Pai das luzes, né? Quer dizer, o Pai de todas as luzes, né? Você vai ver que se existe o Pai das luzes, tem o Pai das trevas. Mas, vamos ver aqui. Se afirmamos que temos comunhão com ele, nós não andamos em trevas. Mentimos e não praticamos a verdade. O que é treva, pessoal? Ira é trevas. Vingança é trevas. Você já viu em certos filmes que às vezes o cara vai lá, bate no outro, humilha, esculacha, mata o filho, isso e aquilo, aí chega na hora que o outro corre atrás dele, o mocinho, vamos se dizer assim, corre atrás do bandido, chega na hora de matar o bandido, ele fala, não vou te matar não, senão eu vou me tornar igual a você. Quer dizer, ele ali estava representando a luz e mostrando que ele era diferente daquele na hora. O outro matou a filha dele, isso e aquilo, fez N coisas com ele, e ele foi mostrando a diferença. Eu não vou fazer igual a você não. Você vai ser preso, mas não vou te matar não. Porque senão eu me torno igual a você. Então Jesus ensinou dessa forma. Quando te deres numa face, vire a outra. A gente vai ler mais sobre isso. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, né, nos purifica de todo pecado. 1 João, de 1 a 5. Tá? Vamos lá. Então, eu falei sobre Salomão. Outro detalhe, por que dizem, né, e falam que Jeová não é pai de Jesus? Jeová escolheu um povo, o povo de Israel. Estava constantemente com o povo de Israel. E retirou o povo de Israel do Egito. Você viu ali uma luta de seres, tá, pessoal? De seres. Que, segundo os egípcios, se você ler nas tábuas sumérias, o livro de Enki, a história dos Anunnakis, que eu tenho aconselhado, você montar o quebra-cabeça, são histórias antigas, mais antigas do que a Bíblia. Então, dentro da lógica, se são mais antigas do que a Bíblia, são mais originais do que a Bíblia. Tá? Não desmerecendo a Bíblia, ao contrário. Existem histórias na Bíblia que você não vai encontrar nas tábuas sumérias. E você tem que remontar isso tudo para você entender o que está acontecendo. São briga de seres, tá? Então você vai conectar tudo. Você vê que ali
existe uma luta de um ser que apoia Israel e de um ser que tenta defender os egípcios. Tá? Se você ler ali, você vai ver. É luta de seres no campo espiritual. Por isso, Jesus falou, a guerra não é contra a carne e nem o sangue, é contra as potestades e principados. Principados são líderes, príncipes. São seres de alta evolução de poder. Tá me entendendo? A batalha toda é no campo espiritual, que nos afeta aqui. E como eu falei, existem livros, como esses cientistas falam que a Terra é uma prisão. Por exemplo, o Apocalipse de João, apócrifo, tá? O Apocalipse de João apócrifo, que a Igreja Católica escondeu. Jesus, ele dá sentido o tempo todo ali que a Terra é uma prisão e que nós estamos aprisionados aqui. Por que Jesus falaria, não ajunte tesouro na terra? É questão de raciocínio, pessoal. Jesus veio nos trazer um convite do reino dele, um reino de amor. Jesus veio trazer um Deus diferente. Então, como nós estamos falando de acepção, e ali um ser escolheu Israel e o outro ficou com o Egito, agora eu vou trazer um outro ser que é o verdadeiro Deus. Agora eu vou falar de Deus para você. Jesus, ele fala a seguinte palavra. Tiago, aliás, fala, tá? Tiago 2, 1 a 13. Acepção, vamos ver o que é acepção. Acepção é a tradução de uma palavra grega. O que significa acepção? Que quer dizer receber o rosto. Ou seja, é fazer distinção ou julgamento baseado na aparência física, no status social, na etia ou ainda no modo de vestir. Mas o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. A acepção de pessoas é parcialidade injusta, sendo incompatível com a fé em Jesus, que veio derrubar as barreiras de separação. E o que você vê no Velho Testamento? O tempo todo. Todos aqueles que se levantavam contra Israel, contra a nação de Israel, o ser que protege Israel, estava sempre permitindo que houvesse guerras e batalhas. Havia uma batalha entre Israel e os demais povos. E muita morte de famílias, crianças, etc. Vingança e etc. Né? Atrocidades, etc. E etc, etc, etc. Jesus, porém, veio trazer uma outra visão. Considere uma face, vire a outra. Uma outra visão. Perdoe 70 vezes 7 ao dia, significa eternamente. Uma outra visão. Ele veio trazer o Deus de misericórdia eterna, compaixão, o Deus que não trata o outro com vingança e com ira. Tá me entendendo? O Deus que o tempo todo está abençoando, o tempo todo está perdoando, o tempo todo está dando uma nova oportunidade. Foi esse Deus que Jesus veio trazer, tá? Agora um detalhe. Jesus veio deixar claro que esse não é o nosso mundo, tá? Existem muitas pessoas que estudam sobre esse assunto, independente da religião. Budista, espiritista, espiritualista, pessoas que estudam a linha do espiritismo, pessoas que estudam a linha de várias filosofias, até evangélicos e católicos que sabem que a reencarnação é um fato, judeus, rabinos que dão aula sobre isso, há milênios, tá? Sobre a reencarnação, porém, tem que ser deixado bem claro que você não é daqui. Não se prenda a esse mundo, não ajunte o seu tesouro aqui. Tem muitos seres que estão confundindo, estão sofrendo na pele física sem necessidade. Já eram para ter ascendido. Tá me entendendo? Mas não é egoísmo não, você irá ascender não.
Ah, porque outro disse que... Não é egoísmo não. Quem disse está errado. A salvação é individual, estamos numa corrida e temos que se ajudar um ao outro. Se um ser do outro lado, como já aconteceu comigo, chegar para mim e falar assim, acho que vou voltar à Terra, eu vou perguntar a ele, mas você tem alguma necessidade de voltar? Não, tem necessidade nenhuma, então ascende, deixa comigo aqui e com os demais que estão aqui fazendo a sua missão na Terra. A nossa missão aqui é libertar os que estão aqui, desprender eles desse mundo físico, tá? E no próprio Apocalipse de João, né, Jesus ele cita um determinado versículo ali, que a matéria não é a mesma coisa que o mundo espiritual. Ela é muito complicada, e é mesmo, tá? É muito difícil um ser espiritual. O próprio Jesus, a gente vê isso. No andar da carruagem para a cruz, se for possível, passa de mim esse cálice. Não estava aguentando, suportando, tá? E é por isso que ele viu como uma prisão da consciência. Então, se você tem a oportunidade de ser livre e viver num reino de amor e paz e perfeição, para que vai voltar? Se liga, tá me entendendo? Acorda e desperta, tá? O assunto é muito profundo e tem muita coisa que eu poderia falar, né? Para quem não me conhece, que está chegando agora no canal, eu tenho inúmeras experiências espirituais, lúcidas, do outro lado, no mundo extrafísico. Muitos chamam aí de experiência no astral, outros chamam no espiritual, tá? Outros falam extrafísico, outros falam mundo espiritual, né? Outros falam mundo fora do corpo. E para isso eu tive que estudar muito sobre EQM, para mim ver várias, eu inclusive recomendo aí vários canais que tem aí de EQM, você estudar sobre as EQMs, você estudar sobre ufologia, arqueologia, que está ligada à ufologia, para você entender tudo que está acontecendo, tá? Vamos lá, outro versículo. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Pedro chegou a Jesus e pergunta a ele, Jesus, quantas vezes, mestre, eu devo perdoar? Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Olha o que Jesus fala para ele. Eu digo a você, Jesus respondeu, 70 vezes 7. Não até 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes. Simbolicamente, Jesus falou isso. O que ele quis dizer? Perdoar a todo momento, em tempo e fora de tempo. Ah, então tem que perdoar toda hora? Quantas vezes ele errar, você tem que perdoar. Porque é questão de raciocínio. Se você, como uma consciência ou um espírito, quer fazer parte de um mundo perfeito, um reino espiritual perfeito, Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Você quer fazer parte de um reino perfeito? Você tem que buscar a perfeição. Ah, mas eu não consigo ainda se aperfeiçoe nessa área. Trabalhe nessa área. Você já tem o conhecimento, você só tem que praticar isso. Eu já sei que o lixo eu tenho que jogar no lixo, mas eu não jogo no lixo. Mas eu já não tenho conhecimento, mas eu não jogo por quê? Porque eu não pratico. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que praticar. Entendeu? Então, por isso que Jesus, ele fala que é 70 vezes 7, a todo momento, tá? Vamos ver aqui um outro versículo. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Porém, os seres do Velho Testamento, por proteger somente um povo, né? E todos aqueles que se viravam contra ele, você já estava vendo que ele fazia acepção de pessoas. E Jesus, no entanto, ele trouxe o Deus que abraça a todos, inclusive esses seres. Jesus trouxe um Deus que ama a todos, independente dos erros que cometeram. Ele ama, o amor de Deus
é incondicional. Você tem ideia do que é incondicional? É eterno, não tem fim. Ah, mas então eu vou errar que ele vai me perdoar. Ele vai te perdoar, mas se você quiser estar junto dele, fazer parte com ele e viver eternamente feliz, você tem que trabalhar uma mudança de consciência. O Deus que Jesus trouxe é o Deus da igualdade. Igualdade para todos. Igualdade já é para todos. Não tem só uma acepção, é para um povo só ou um ser só. Deus ele veio para os chineses, veio para o povo de Israel, mas veio também para os japoneses, veio para os brasileiros, veio para todos em um modo geral. Veio para o povo do Islã, tá me entendendo? Veio para o iraquiano. Deus ele veio para todos. Nós é que criamos toda essa divisão por causa desses seres que trabalham com isso. Mas só que Deus está enviando o tempo todo missionários para trazer essa mensagem de igualdade. Chega, até quando vocês vão ficar brigando e não vão despertar para a realidade, entenderem que vocês todos são um só, somos uma família. Aí ficam aí aprisionados na terra aí. Aí às vezes tem que vir outros seres que têm a mesma visão de igualdade, que não faz acepção, que amam, tem que vir encarnar no corpo físico, sofrer, vendo toda essa briga, essa confusão, né? Sentir na pele a dor de todos esses problemas, essa divisão toda, tá me entendendo? E ainda tem que sofrer vendo coisas, brigas de religião, que não é religião. Jesus não trouxe religião. Jesus não fundou templo por causa disso, que ele não fundou templo. Não mandou ninguém fundar templo nenhum por causa disso, que ele já sabia que ia dar problema. Então é por isso que se fala que Jeová não é o pai de Jesus, que ele atuou, esse ser atuou de outra forma diferente. É claro que tanto ele como Enki, tantos outros que têm essa evolução gigantesca, trabalharam firmemente com a humanidade, com o propósito de ajudar, mas existem seres que trabalham também para as trevas, que conseguem influenciar muitos seres da luz. Posso te dar um exemplo aqui na Terra. Um amigo teu, um parente teu, que era um bom marido, tá? E de repente virou com a esposa, porque conheceu outra, passou a bater na esposa, uma esposa boa, tranquila, ou uma mulher que tinha um marido maravilhoso, e de repente eu presenciei isso já várias vezes, e há poucos dias eu presenciei isso na vida de um amigo meu, eu acompanho a vida dele, o cara tranquilo e tal, e de repente ela conheceu um outro e abandonou ele com tudo, tá me entendendo? Foi embora, né? E se não sou eu ali na vida dele, naquele momento de orientar, conversar com ele, o que seria dele? Já com desejo de suicídio, foi uma luta para mim trabalhar e tirar isso da cabeça dele. Então, por que se fala isso, né? Deus não faz acepção de pessoas. E a gente vê isso no Velho Testamento direto. Vamos lá. Olha aqui a dualidade. Eu vou te mostrar aqui em Isaías capítulo 1, é onde se fala das contradições. São inúmeras. Mas as contradições existem porque eram seres diferentes. Por isso que falam que a Terra é um projeto. Tá me entendendo? Eu mesmo falo sobre isso. Tá? Um projeto que está nos ajudando e nos preparando para algo melhor. Tá tudo no controle, pessoal. Tá tudo no controle. Tudo. Tá? Vamos lá em Isaías capítulo 1, versículo 11 a 17. Tá? De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vides para comparecer perante mim. Quem requereu isso, tais sacrifícios, de vossas mãos, e viesses pisar meus átrios? Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós meus olhos? Sim, quando multiplicais as vossas orações, tantas vezes vãs repetições. Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha só, as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos
purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é certo. Isaías capítulo 1, versículo 11 a 17 do Velho Testamento, né? Mas você vai lá na passagem de Sodoma e Gomorra, você já vê que Sodoma e Gomorra foi uma cidade impura e destruída, sem dó, sem dó. Jesus destruiria aquela cidade, pessoal? Vou fazer essa pergunta a você para você refletir. Jesus destruiria aquela cidade? E quando Jesus foi afrontado por Barrabás e tantos outros soldados, Jesus revidou com espada? Não. O que Jesus falou? A guerra não é contra o sangue e nem contra a carne. E as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas. Então você vê aqui dois seres falando diferente. Um ser que ele fala sobre o amor, que eu creio que era Deus, tá? E o outro ser, numa outra passagem, que ele demonstra que a vingança, a ira, é a melhor resposta para caso de não obediência. Por isso Jesus veio trazer um velho. Jesus teve que vir, sabe, sair do seu reino e teve que vir pessoalmente, em carne. Por isso que ele encarnou para mostrar o amor. O caminho é o amor, o perdão. Poxa, está bem claro na Bíblia, né? A gente vê aqui que há dualidade e há guerras entre esses seres, tá? E Deus, o verdadeiro Deus. Aí, de repente, as pessoas perguntam assim, mas por que Deus está permitindo isso tudo? Aí eu volto a falar, você tem que estudar a história dos Anunnakis, você tem que ler as tábuas sumérias, estudar toda a história que aconteceu, na verdade, para você entender, né, que a originalidade está ali, e a juntar com esses relatos e fazendo, porque pegaram vários relatos no passado, esconderam, queimaram. A própria Igreja Católica tem coisa no Vaticano que sabemos, que estão fechadas 7 ouro. Vou trazer um simbolismo, as 7 chaves de ouro. Uma ilustração. Ninguém pode saber disso. Tá? Mas só que estão vindo as informações do campo espiritual, através da revelação, ao qual nós falamos da 5ª dimensão. Seres da 5ª dimensão estão nos mandando. Aí mandam mensagem através de filme. Você sabe que filmes têm mensagem subliminar, que estão nos alertando. Aí você entra no filme da Matrix, você vê que você está dentro de uma Matrix. Não só no campo material, físico, como no campo da consciência material do corpo, tá? E da sua consciência que está aprisionada, porém, vários desbloqueios estão acontecendo, as pessoas estão descobrindo. Esses dias, uma senhora chamada Maria Alice entrou em contato comigo e estávamos conversando sobre vários assuntos a respeito disso. Então ela estava falando, poxa, o véu estava sobre os meus olhos esses anos todos e agora que saiu eu estou enxergando tudo. Então a função da 5ª dimensão, de consciências mais evoluídas, elevadas, é justamente libertar a consciência que está no corpo físico. E mostrar a nós o seguinte, vocês podem até viver aí, passar por todas essas experiências, porém saibam que vocês não são daí. Vocês vão deixar o corpo físico. E tem que ter todo cuidado com as próximas escolhas, após deixar o corpo físico, que você vai fazer do lado de lá. Tem que levantar toda a sua origem, tudo. Da onde você veio, como começou tudo. Do lado de lá você vai ter toda essa responsabilidade. Eu já sei da minha aqui. Tá? Já tive esse conhecimento, mas muitos vão ter o conhecimento da sua origem do lado de lá. Então tem que levantar todo o conhecimento para entender o que está acontecendo. Tá? Mas vamos ver lá agora. Então já lemos aqui sobre a acepção. Deus não faz acepção de pessoas nem de povos. Com certeza. Isso aqui, se eu não me engano, tá em Maomé também teria dito.
Tá? Isso aqui é mais no islamismo. Não vou falar sobre o islamismo não, hoje não. Tá? Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés dessa gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça, ó, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. O dia da sua desgraça aproxima-se, célere, e seu próprio destino se apressa sobre eles. Tá? E Yahvé julgará seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando observar que o poder deles se esboroou e os homens livres e escravos desfizeram-se em pó. Né? Lá no Monte Carmelo, me lembrei dessa passagem agora, Elias mandou que consumisse 50 capitães, né? 50 líderes que se levantaram contra Elias e desafiaram Elias. Vou te fazer essa pergunta agora. Jesus, no lugar de Elias, o que ele faria? Mandaria Deus consumir? Jesus não trouxe esse Deus. Jesus trouxe um Deus de amor, de perdão. Nós somos diferentes, a luz é diferente. É isso que eu quero despertar você. É por isso que você vai encontrar lá no Evangelho de Mateus capítulo 8, se eu não me engano, João capítulo 8, né, no livro de João capítulo 8, que quando os judeus falam para Jesus que o pai deles era Abraão, Jesus fala, o pai de vocês não é Abraão, o pai de vocês é o diabo. Porque vocês estão me perseguindo, querem me matar e ainda fazem justiça com a própria mão? Que Deus é esse? Tá me entendendo? Então existe uma luta, uma batalha de seres que os egípcios falam de deuses. Isso eu vi no mundo espiritual em 2016. Eu vi eles, tá? Os seres. E tem coisas mais profundas que eu não quero falar não. Pra vocês terem ideia, para mim gravar esse vídeo falando sobre esse assunto, e eu já dei garantia a amigos meus que não tem arrebatamento, sabe? Que é uma mudança de consciência que tem que haver, e falei para eles, vocês vão ver, amigos meus estão começando a estudar agora, porque estão vendo parente partir, amigos partir estão ficando, e eu falei, até o dia de você partir, chegar do lado de lá, tu vai se arrepender, se tu não buscar aqui. Puxa, eu poderia ter buscado tanta coisa, poderia ter aprendido tanta coisa lá na terra, e o Douglas tinha me falado, eu não procurei levantar. Buscais e acharei. O tempo está passando, tem amigos meus que, porra, rapaz, tô até com medo, nervoso, porque eu já vi fulano indo embora, ciclano indo embora, e eu tô ficando aqui. Eu falei, você vai ver, continuar vendo até chegar a sua hora, meu irmão. Já chegaram 75 milhões de gerações novas que vão constituir o século 22. Está na hora de evoluir, pessoal. Se desprender e abrir a consciência. Está na hora de buscar e não ficar preso a uma coisa só que você aprendeu, não. Ciências da religião. Não tem condição de fazer uma faculdade de ciências da religião? Vai para ciências da religião no YouTube, blogs da internet. Aí você vai conseguir entender o que está acontecendo. Tá me entendendo? Estamos se aperfeiçoando dia a dia e estamos se libertando dessa prisão. Tá me entendendo? Então, por isso que estão gravando vídeos comparando o Deus que Jesus mostra no Novo Testamento para o Deus do Velho Testamento. E no Velho Testamento você vai ver ainda uma briga, uma batalha entre esses deuses, entre aspas. Porque Deus só existe um só, tá? O verdadeiro Deus é o Pai das luzes, é o Deus da luz, é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia, é o Deus da paz, é o Deus da compaixão, é o Deus da integridade. O verdadeiro Deus é o Deus da igualdade, não faz acepção. O verdadeiro Deus é o Deus da simplicidade, da humildade.
esse é o verdadeiro Deus, tá? Ele não tem, fulano é melhor, não, todos somos iguais, o negro, o branco, o azul, porque nós não somos o corpo físico, só estamos nele, aprendendo para que possamos fazer parte de uma sociedade, de um reino justo ou injusto. Cada um busca o seu mundo. Qual mundo você quer fazer parte? De um mundo justo, de paz, de amor, de perfeição. E mesmo que houvesse imperfeição, a perfeição está sobre a imperfeição. Você vai ver tudo perfeito. Tá me entendendo? Ah, o irmão errou. Não, tá tranquilo, cara. Vamos recomeçar de novo. Isso é a perfeição sobre a imperfeição. Tá me entendendo? Então você tem que aproveitar a oportunidade que está aqui, você. Tá me entendendo? E aprender com tudo que você está vendo, está lendo, e se aperfeiçoar dentro disso. Ah, se o outro usa de vingança, eu não vou usar. Eu vou usar de amor. Se o outro prefere guerra, eu quero a paz. Se o outro gosta de ódio, de raiva, eu prefiro o amor. Se o outro gosta de se achar o tal, né? Eu prefiro a humildade, a simplicidade. Ele quer a soberba? Eu quero me manter sempre como um aprendiz. Ah, mas ele é um mestre. Ah, eu sou um aprendiz. Mas, poxa, te chamam como mestre. É um mestre e aprendiz. Então, esse é o Deus que devemos servir. É o Deus que nos abraça. Já falei sobre o filho pródigo. Jesus estava falando sobre Deus ali. O filho pródigo saiu, errou. Quando ele voltou para casa, Deus abraçou ele e falou: está perdoado os seus pecados, meu filho. Em outras palavras, esquece que tu fez lá, vamos recomeçar. Tá me entendendo? Em todos os aspectos. Ah, mas eu errei. Aí cheguei lá no mundo espiritual. Aí, eu falei, eu vou recomeçar tudo de novo aqui no mundo espiritual. Não preciso voltar para a terra. O verdadeiro Deus vai te abraçar, meu filho. Esquece tudo que você fez. Tá me entendendo? Mas para você chegar a esse nível, de ter essa consciência, essa visão, você tem que investir muito no amor para você entender o que é amar. Amar é recomeçar o tempo todo. Tá me entendendo? Recomeçar o tempo todo. Sempre está criando projetos para evoluir, para subir, para expandir com amor e com paz. Esse é o verdadeiro Deus. E o reino dele está dentro de nós. Somos todos um e um em todos. Está tudo conectado. Tá bom, amados? Gratidão a todos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só isso mesmo. Então, vai pesquisando. Tem os vídeos aí. Jeová não é o pai de Jesus. Estão fazendo vários vídeos sobre isso, né? Ele realmente não é pai de Jesus. O pai de Jesus, se você observar, Jesus nem dá nome a ele, pessoal. Não dá adjetivo nenhum de nome. Ele chama de Deus ou chama de Senhor. Ele não poderia dar um nome? Ele não foi criado lá no meio do povo judeu? Ele já ouvia o nome lá de Deus, né? O Deus deles lá, né? Ele não poderia usar esse nome e utilizar? Ele não fez questão. Ele chama de Deus. Pai nosso que está no céu, chama de Pai o tempo todo. Chama de Deus, chama de Pai, chama de Senhor. Mas ele não dá um adjetivo, um nome, né? Então é questão de consciência. E outra, ele vem trazer um novo testamento totalmente diferente. Ele não pede dízimo, não pede oferta, não pede nada disso. Jesus veio trazer liberdade, pessoal. Por isso que ele é livre o tempo todo e nos ensina a sermos livres também. Mas isso é uma questão que eu já falei para vocês. Quem está no primeiro grau no mundo espiritual, né, no primário, no ensino fundamental, ainda está buscando esse conhecimento. Mas quem já está no ensino médio, na faculdade, no mundo espiritual, você como um espírito, uma consciência muito evoluída, você já entendeu. Aqueles que não entenderam ainda, aí fala heresia, aí fala, como é que pode? Aí Paulo falou isso, né? As coisas espirituais são para os espirituais. Nicodemos fala lá com Jesus, Jesus fala, poxa,
com todo o conhecimento que você tem, não conhece nem as coisas da terra, muito menos as dos céus. Tem que estudar muito, é o que Jesus estava falando para ele. Você tem que estudar muito ainda, meu filho. Tem que aprender. Vai devagarzinho, vai buscando, para você entender. Tá me entendendo, amado? Então é por isso que falam que Jeová não é o pai de Jesus. E realmente não é. Não é. Se você for fazer uma comparação, você vai ver isso naturalmente. Mesmo com as contradições fazem parte, que nós mesmos temos, mas tem que buscar a lógica. E na medida que você vai buscando a lógica, você vai despertando, vai se desbloqueando a mente, aí você vai entendendo. Quando você entendeu o que é amor incondicional, eu estava falando com a Sandra ontem. Quando você entendeu o que é amor incondicional, caramba, você vai pegar uma borracha, vai apagar tudo. Ah, mas porque eu errei isso e aquilo e tal. Pega uma borracha e recomeça tudo de novo. E deixa aquilo só no arquivo. Poxa, um dia fiz aquilo, um dia pensei assim, um dia condenei um, condenei o outro, julguei fulano, ciclano. Aí você vai olhar para trás, você vai ver quantas coisas que você fez de errado e estava na hora de recomeçar, fazendo tudo certo agora. Tendo uma visão aberta e ampla, totalmente diferente. Ah, agora eu estou vendo o mundo totalmente diferente. Aí é onde Jesus fala, se seus olhos forem luz, todo o seu corpo iluminado, quer dizer, a consciência. Jesus está falando da sua mente. A sua mente passa a ser iluminada. Ah, poxa, é verdade. Eu era vingativo, pô, mas não resolvia nada. Quanto mais violência gera violência. Yeshua falou isso. Violência gera violência. Eu agindo com violência. Pô, agora estou entendendo. Pessoal, o meu plantão é uma maravilha no meu serviço. O meu patrão já chegou em reunião falar para os funcionários, olha o plantão do Douglas, não traz problema. O plantão dele é uma paz, parece que é como se fosse o céu tivesse descido ali na terra no meu plantão naquele momento. E próspero, ganho um montão de coisa, não peço nada a ninguém. Passa morador, aí seu Douglas, trouxe aí para você, ó. Trouxe uma quentinha, trouxe aí um presente para você. E quando eu faço trabalhos sociais, como eu fiz agora recente, né? Caramba, eu ganho um montão de presente, doações, chega o tempo todo. Levamos um montão de coisa, sobrou. A menina da creche ficou assim, de tanta doação que levamos. Creche, orfanato, abrigo, asilo, etc. Por quê? O bem que a gente planta é o bem que a gente vai colher, pessoal. Eu tenho orado muito para que o universo pare com essas brigas, essas confusões, tá me entendendo? E as consciências que atuam tanto no mundo físico, corpo material, como as que estão no mundo espiritual, possam mudar isso, tá me entendendo? Possam trabalhar isso juntamente comigo e com os demais que vieram com a mesma missão, tanto aqui como em outros mundos que estão no nível da Terra, né, de evolução, terceira dimensão, estão cheios de missionários e mensageiros que estão trabalhando com o mesmo propósito. Viemos do reino com o mesmo propósito, trazer a mensagem de amor, de paz. E tem muitas mais coisas aí que eu não posso falar, tá me entendendo? Que tem muitos que ainda não estão no momento preparado para ouvir isso em vídeo. Tem que ouvir em particular, né? E a Terra, a gente está libertando a Terra, já foi rompida a prisão, né? A Terra é uma prisão realmente, tá? E muitos já viram isso no mundo espiritual. Não é coisa minha, não. Eu gravei um vídeo falando sobre isso e muitos já viram sobre isso. Então tem que abrir a mente, tá me entendendo? E começar a mudar o comportamento. Tá? Se eu jogava o lixo no chão, vou jogar o lixo no lixo. Se eu apontava para fulano, agora eu vou apontar para mim mesmo. Pô, estou apontando com o dedo para ele, mas tem 3 apontados para mim. Opa, tá na hora de olhar mais para mim, para que eu seja o exemplo, o testemunho para o outro que está de fora. Tá me entendendo? São inúmeras informações mesmo. E trabalho, é muito trabalho, nada é com passe de mágica. Tem gente, Jesus vai voltar, vai mudar o mundo. Não vai mudar nada, porque tem um livre-arbítrio. Ele já está até mudando através de orientação. Ele está no campo espiritual, uma dimensão, tá me entendendo? E no mundo totalmente paralelo ao nosso, tá? Mundos paralelos, trabalhando as consciências em tudo quanto é lugar que ele tem acesso. Por ele ser muito evoluído, ter muitas experiências, está trabalhando nesse sentido, e junto dele os apóstolos também estão trabalhando. Isso eu vi no mundo espiritual, pessoal, tá? Mas isso é um outro assunto. Então, está na hora de a gente buscar o principal, que é o amor.
a paz, a integridade, isso tudo que eu sempre falo, a moralidade nos vídeos, e parar com esse negócio, essas picuinhas. O outro ainda não despertou, um dia ele vai despertar. Mas você que despertou, começa a trabalhar isso, essas mudanças, e começa a pegar tudo aquilo que joga na peneira e peneira. Tá me entendendo? Não vai pelo que tu aprendeu só, não. O que te ensinaram, não. Busca outros conhecimentos também e vai montando o quebra-cabeça para entender. E você vai chegar à conclusão. E vai entender que Deus ele está dentro de você e você está dentro de Deus. Como assim? Um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu já falei uma vez que eu ia gravar um vídeo, mas ainda não era e não é o momento. Tá me entendendo? Gratidão a todos. Um forte abraço, tá? Muito obrigado aí pelo carinho. De vez em quando eu gosto de ouvir essas músicas, sabe? Nos traz muita paz. Olha só que lindo, ó. O amor, pessoal. O amor. O amor e o amor. Paz. 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 Integridade. 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 Humildade. Simplicidade. Igualdade. Somos todos um em todos. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção. Não se ache dono da verdade, porque a verdade ela está espalhada em todos os lugares. Você só tem que canalizar, ajuntar e montar todo o quebra-cabeça. E aí, quando você se libertar do corpo físico e da terra, você possa estar em um reino de amor, de paz, justiça e verdade. Aonde está o nosso Deus, Deus de todos. Saímos como filho pródigo, estamos vivendo inúmeras experiências até retornar para casa. Está pronto para ser recebido pelo Pai. E falar, Pai, valeu a pena. Gratidão por ter permitido, dentro do meu livre-arbítrio, sair, conhecer, aprender e voltar de uma vez por todas. Livro Entre o Céu e a Terra, no Facebook, tu me acha ali, e no Projeto Vitória Cristina, na página. E no YouTube, Douglas Cavalcante e Projeto Vitória Cristina. Invista no amor. Invista na paz. Um forte abraço. Shalom. Adonai.